O ano é 1987 e estamos na reabertura da Fred Fazbear Pizza. A Fazbear Entertainment está comprometida a fazer com que o lugar seja cada vez mais seguro e também com mais coisas novas e uma atualização nos seus animatronics, onde agora eles acabaram gastando uma grana para fazer com que os animatrônicos pudessem detectar possíveis predadores, assassinos e psicopatas. No caso, a Fred's acabou investindo uma baita grana com a base de dados da polícia para fazer com que os seus novos animatrônicos, os toys, pudessem ver quem seriam alguns possíveis causadores de problemas, ainda mais por conta das lendas urbanas e coisas misteriosas que aconteceram nos anos anteriores. Na Fredbear's Family Diner de 83 aconteceu um incidente que uma criança foi colocada na boca de um dos principais animatrônicos, o Fredbear, e teve a sua cabeça mordida. Depois de alguns anos, em 85, na Fred Fazbear Pizza, 5 crianças acabam desaparecendo. As lendas na época e até as teorias falam que até são 6 crianças, mas o número sempre muda dependendo da fonte. Então agora, em 87, tudo teria que dar certo, tudo teria que ser perfeito para que nada mais acontecesse de errado. Mas você sabe, eu sei que em 87 aconteceu mais outras coisas complicadas e ainda mais que mais outras 5 crianças acabaram sendo vítimas do mesmo assassino que estava à solta. Então, pessoas, hoje eu quero falar para vocês desse incidente, conhecido como DCI, o Dead Children Incident, onde em 87 o Homem de Roxo também acaba fazendo outras 5 vítimas. Eu vou explicar tudo aqui para vocês com mais detalhes e também mostrar para vocês de onde veio essa ideia e de como isso acabou impregnando esse lugar e fazendo com que os Toy Animatronics fossem também assombrados. Então, pessoas, deixe o gostei, se inscreve, ativa o sino para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vem aqui comigo que hoje você vai entender tudo o que tá rolando e quais são essas outras 5 vítimas que o cara de roxo acabou fazendo. Então senta, fica confortável que você vai ver hoje a explicação deste evento tão importante e que pode agora vir no filme de Five Nights at Freddy's 2. Promoção na loja de abril, não é 1º de abril, é uma promoção nova que agora as full prints viraram camisetas. Sim, pessoas, agora todo o catálogo tá atualizado com as nossas dry fit, lindas e maravilhosas agora para você poder usar. Tá um calorão do caramba e também atendendo que a galera queria camisetas dessas estampas e agora elas existem. Então você pode conferir agora na descrição loja.com.br/core e também tem o nosso cupom que, se você quiser se preparar para o inverno que tá vindo aí, temos uma coleção completamente nova de estampas de memes também, agora com as coisas mais clássicas do canal. Não pode comer pedra, tem a Mônica perturbada, tem também comemorar e tem eu odeio todos vocês, os memes clássicos aqui do canal. E também agora em versões novas de moletom, e na compra desse moletom você leva uma camiseta à sua escolha. Você coloca o moletom, a camiseta no carrinho e digita o código CORE ABRIL que você já tá aí, ó, com a camiseta de graça na faixa pra você. Então aproveita agora, nesse promoção de abril, pra você ficar bonitão com as estampas novas da loja e também aí ficar preparado para o inverno com os moletons para você levar até uma camiseta na faixa. Muito obrigado, pessoas, e isso ajuda bastante o canal aqui. Compre nossos produtos que eles são de alta qualidade. Obrigado, gente, e vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoas. O que aconteceu em 1987 é o seguinte. Nós temos a primeira aparição do Homem de Roxo, o Purple Guy. Purple Guy é essa coisa icônica que acabou virando até uma outra característica do próprio assassino da franquia, que nós conhecemos como William Afton. William Afton, nessa época, ele estava solta e estava fazendo já os seus assassinatos. Eu já expliquei em outros vídeos os motivos que ele fazia isso, não só porque ele queria fazer aquela coisa de dar vida, de reanimar, fazer com que a sua própria criação tivesse algo a mais, mas também por inveja do seu amigo. Ou seja, os motivos são variados e temos também a trilogia inicial, que vai explicar bastante coisa pra gente. A trilogia inicial, no caso, é o Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet.
onde ali tenta contar como se fosse um paralelo de tudo que rolou nessa época em Five Nights at Freddy's, mas com uma perspectiva mudando algumas coisas, os detalhes. É como se você pudesse utilizar tudo que teve dentro de Five Nights at Freddy's, mas para contar uma nova história e expandir alguns detalhes que ficaram faltando nos jogos. No caso aqui, em 1987 também é tão fundamental porque aconteceu esse incidente. Em 85 acontece o Missing Children, que é justamente o incidente das crianças desaparecidas que acabaram entrando nos corpos de Fred, Bonnie, Chica Fox e Golden Freddy, que nem nós vimos sendo retratados várias vezes, principalmente no Into the Pit. Só que 2 anos depois, o William Afton acaba fazendo mais 5 vítimas. E a coisa que a galera não entende tanto, da onde que vem essa ideia, como que surgiu isso, eu vim explicar aqui pra vocês. Então pra isso, pessoas, a melhor forma que eu consigo encontrar pra explicar é justamente colocando os áudios do próprio Phone Guy, onde ele que vai dar o paralelo do que estava acontecendo ali naquele restaurante, e eu vou posicionando vocês para cada áudio do próprio Phone Guy, e também mostrando alguns vínculos que tem dentro do jogo. Então vamos lá para o próprio áudio da noite 1. Alô? Olá, bem-vindo ao seu novo trabalho de verão na mais nova e melhorada Freddy Fazbear's Pizza. Eu tô aqui para falar sobre algumas coisas que você pode ver durante a primeira semana aqui e te ajudar a começar nessa sua nova e emocionante carreira. Agora, ó, eu quero que você esqueça tudo o que você ouviu sobre o local antigo, tá? Algumas pessoas têm tipo uma impressão negativa da empresa. Aquele restaurante antigo meio que foi largado para apodrecer por um bom tempo, mas ó, eu te garanto, a Fazbear Entertainment está comprometida com família, diversão e acima de tudo segurança. Eles investiram uma graninha nesses novos animatronics. Reconhecimento facial, mobilidade avançada, até deixam eles andarem durante o dia, não é maneiro? Mas o mais importante, todos eles estão atrelados a um banco de dados de criminosos, então eles podem detectar um predador até de longe. Devíamos pagar eles para vigiar você. Tá, apesar de tudo, nenhum sistema novo é livre de falhas. Você é só o segundo guarda a trabalhar nesse lugar. O primeiro cara terminou a primeira semana, mas reclamou sobre condições. Colocamos ele no turno de dia. Então, ó, sorte é sua, né? Ele estava preocupado que certos personagens pareciam andar de noite. E até tentavam entrar no escritório dele. Mas até onde a gente sabe, isso devia ser impossível. Pra esse restaurante ser o lugar mais seguro do mundo. Então, enquanto nossos engenheiros não têm uma explicação para isso, a teoria que a gente tem é que os robôs ainda não têm um modo noturno configurado. Praticamente essa primeira parte desse áudio é falando a respeito das localizações anteriores, que eu até dei mais um pouco de paralelo do que aconteceu justamente nesses lugares agora há pouco no vídeo. O Phone Guy, ele vai explicar justamente que teve outros incidentes em outros lugares. Ele vai falar de uma localização antiga e é justamente a respeito do MCI. Ele deve estar falando da Freddy Fazbear Pizza de 83, mais especificamente o incidente de 85, que é justamente o que nós vimos até no Into the Pit, que aconteceu, aquela coisa que foi as 5 crianças que acabaram sendo colocadas dentro dos animatronics, e a polícia nunca encontrou o culpado, nunca encontrou quem fez isso, e também nunca encontrou os corpos das crianças. Por isso que tudo vira meio que um rumor, uma lenda urbana, tipo, as crianças foram desaparecidas, mas não dá pra saber quem que foi, não dá pra culpar a empresa porque os corpos nunca foram encontrados, então as lendas ficam, mas os crimes nunca foram penalizados. O assassino continuava solta, o que fez a Fazbear Entertainment melhorar os seus animatronics e também fazer uma nova localização. Outro detalhe que vocês têm que entender agora nessa próxima parte desse áudio é que você não está no dia da inauguração da pizzaria. Parece que já se passaram algumas semanas. E que nem é dito, justamente tem um novo segurança agora para cumprir o turno da noite, já que o antigo guarda agora tá no turno do dia. O que dá a entender é que como ele completou uma semana, a segunda semana ele agora tá no turno do dia e você agora tá ali no turno da noite. Pode ser que tenha se passado mais de uma semana também, então dá o espaço de mais ou menos 2 semanas e meia, 3 semanas, o tempo total que Five Nights at Freddy's 2 acontece. Mas o importante de vocês saberem, independente da quantidade de dias, é o que? Existiu um outro guarda antes
que ele era o guarda noturno e agora passou para a parte da manhã. Ele acabou falando o que aconteceu, que os animatrônicos andam, um negócio meio esquisito, e depois a Fazbear vai dar uma desculpa, falando que eles não têm o modo noturno ativado, como se a programação não existisse dentro dos animatronics. Então, basicamente, o restante do áudio é só falando como que vai funcionar, né, os animatrônicos para você se defender, falando da máscara, né, que é esse quebra-galho, entre aspas, para você não morrer para os outros animatrônicos que vão aparecer, e que você tem que constantemente dar corda na Puppet através da sua câmera, que você consegue fazer da sala onde você está sem precisar ir lá e ficar rodando a caixinha dela. Então vamos lá para vocês entenderem. Temos o guarda agora, que é o nosso protagonista, com quem nós estamos jogando, que é no turno da noite. Mas também antes deste guarda, teve um guarda noturno que agora ele está no período da manhã. Esse guarda vai ser muito importante para a gente fazer o vínculo com todos os eventos que acontecem envolvendo essas crianças que morreram. Então vamos lá, vamos para a segunda noite. Alô? Viu só? Eu falei que a sua primeira noite não seria um problema, você leva jeito. E a esse ponto eu creio que você já notou os modelos antigos lá na sala dos fundos. Eles são do local anterior, agora nós só reaproveitamos as partes deles. A ideia inicial era consertá-los. Até começaram a implementar neles a nova tecnologia, mas eles eram muito feios, cara. E o cheiro... Então a empresa decidiu fazer um caminho totalmente novo e torná-los bem amigáveis para a garotada. Os antigos não devem andar por aí, tá? Mas se andarem, o truque da cabeça do Freddy deve funcionar neles também. Então tanto faz, né? Ai, eu amo os personagens antigos. Você já chegou a ver o Foxy, o pirata? Adoro o Foxy. O Foxy! Escuta só, esse aí sempre foi meio fanfarrão, tá? Eu não sei não se o truque da cabeça do Freddy vai funcionar no Foxy. Se por algum motivo ele ativar durante a noite e você vê-lo parado no fim do corredor, é só piscar a lanterna nele de tempos em tempos, tá? Esses modelos mais antigos ficam desorientados com luzes fortes. O sistema deles reinicia ou algo assim. Parando pra pensar, você podia tentar isso em qualquer sala onde algo indesejável possa aparecer. Deve mantê-los parados por alguns segundos. Esse erro deve ter vindo pros modelos novos também. Mais uma coisa, não esquece da caixa de música. Eu vou ser honesto, eu nunca gostei daquela marionete. Ela tá sempre pensando e pode ir pra qualquer lugar. Eu não sei se a máscara do Freddy engana isso. Então não esquece a caixa de música. Enfim, eu sei que não vai ser um problema. Ótima noite e a gente se fala amanhã. Se vocês perceberam, já sabem que Five Nights at Freddy's 2 é em 87. Quando ele tá falando do cheiro dos animatrônicos, é que os Witherids já vieram de uma outra localização. Também casando com o que o Phone Guy falou na noite anterior, na noite 1, que o lugar foi meio que entregue às traças. Depois de tudo que aconteceu, a empresa meio que até tentou fazer com que a tecnologia nova entrasse nos Witherids, mas eles falaram, vamos fazer uns animatrônicos mais amigáveis e deixa eles pra lá. Mas o mau cheiro é justamente devido ao corpo das crianças que estavam ali dentro. Poxa, Cor, como que os caras, depois de ver os bichos tudo podre, não viu o cadáver das crianças lá dentro? Então, pessoas, isso meio que é debatível, pois parece que o corpo das crianças ou foi triturado e ficou dentro do corpo ali, daqueles animatrônicos, e apodreceu dentro das placas e também, né, das peças dos bichos, ou algum outro funcionário pode ter limpado esses restos dos cadáveres das crianças, e aí as coisas nunca foram encontradas, ou o próprio William Afton limpou o restante das coisas. A gente não sabe, mas o que dá a entender é que nunca foi encontrado os corpos dentro dos animatrônicos da parte dos Witherids, que é justamente as crianças do incidente de 85. Aquelas 5 crianças nunca foram encontradas, mas o mau cheiro ficou ali dentro. Pode ser que, por conta do mau cheiro, eles largaram os animatrônicos lá, e aí o negócio foi se decompondo. Tem uma história muito interessante na Fazbear Fright chamada Together Forever, que meio que vai mostrar como que funciona um animatrônico prender uma pessoa dentro dele. Meio que quando a história vai se descrevendo nessa história, parece que a pessoa é triturada dentro do animatrônico, o que até faz sentido justamente pra gente ver que esses animatrônicos, eles pegaram, né, essas partes das pessoas e ficou dentro deles. As pessoas nunca conseguiram tirar e ficou esse cheiro podre e terrível dentro deles.
Então, não é como se o esqueletinho ficasse inteiro, é isso que eu quero que vocês entendam. E como na Fazbear Frights já deu essa ideia, e parece que desde sempre as crianças meio que talvez ficaram trituradas dentro dos animatrônicos, faz todo sentido nunca ter encontrado os corpos delas dentro mesmo. Tá certo que em alguns animatrônicos o corpo fica inteiro e outros não. Então, pelo menos na minha cabeça, na minha ideia, parece que os animatrônicos trituraram as crianças dentro deles. E os seus restos talvez caíram na pizzaria, não sabemos se outras pessoas recolheram ou jogaram fora, ou se o próprio William jogou fora, não sabemos dizer. Mas eu quero que vocês tenham essa ideia, parece que as pessoas são trituradas, ou pelo menos ficam amontoadas, né? Ainda mais que uma criança que fica completamente amassada dentro do animatrônico. A próxima parte do áudio vai falar justamente da Puppet, que ela fica pensando, como se ela tivesse meio que vamos por assim, uma inteligência, alguma coisa por trás dela que fizesse com que ela pensasse ou tivesse com esse tipo de comportamento. O que nós sabemos que é justamente porque a Charlie, filha do Henry Emily, também fundador da empresa, tá lá, né, justamente dentro daquele animatrônico. O que é justamente descrito no Take the Cake to the Children, que vai mostrar uma criança do lado de fora que acaba se tornando a Puppet. E justamente depois a Puppet vai aparecer no minigame que é Give Gifts, Give Life, mostrando que ela ativou os animatrônicos naquela época, justamente ali, para fazer com que eles voltassem ou reativassem ou fizessem alguma coisa, já que ela conseguiu ser ativada, ela foi lá e ativou eles lá em 85, pelo menos é o que dá a entender pelo tamanho do lugar, justamente ser uma salinha, meio que parece ser a localização da Freddy Fazbear Pizza de 83. E agora vamos para o áudio da noite 3, que tem uns negócios bem interessantes para falar para vocês. Alô, alô! Olha aí, eu falei que não seria um problema. Será que o Foxy apareceu aí no corredor? Provavelmente não, eu tava só curioso. Como eu disse, ele sempre foi meu favorito. Tentaram refazer o Foxy, sabia? Pensavam que no primeiro era muito assustador, então redesenharam ele pra ser mais amigável pras crianças e botaram ele no esconderijo infantil. Pra manter a garotada entretida, tá ligado? Mas as crianças hoje em dia não conseguem ficar paradas. Os funcionários tinham que literalmente remontar o Foxy a cada turno. Daí um dia eles cansaram e botaram ele num tipo de atração de separar e remontar. Agora ele é só uma bagunça destroçada. Acho que os funcionários chamam isso de Mangle. Antes de eu ir, eu queria te tranquilizar de alguns rumores que você possa ter ouvido recentemente, tá? Sabe como esses boatos vêm e vão e raramente significam algo? Eu posso garantir pra você que, seja lá o que tá rolando lá fora, não importa o quão trágico pareça, não tem nada a ver com o nosso estabelecimento. É só rumor, especulação. Gente tentando ganhar em cima disso, sabe como é? O nosso guarda-diurno não relatou nada incomum não, tá? E ele vai vigiar desde a abertura até o fechamento. Beleza, de qualquer forma, aguenta aí que eu falo contigo amanhã. A primeira parte é a respeito da Mangle, que vai ser esse outro animatrônico que eles tentaram fazer, mas acabou não dando certo. Eles acabaram largando e dispersando ela lá no canto, né, justamente porque as crianças ficam brincando, mexendo e fazendo um monte de estripulia com ela. Mas uma coisa muito interessante desse áudio é justamente a respeito do guarda da parte da manhã. Caso vocês não sacaram a ideia, parece que o cara da manhã não tá relatando nada de nenhum problema. Parece que tá tudo acontecendo normal, não tem nada acontecendo, né, justamente pelas coisas que estão rolando ali, né? Ainda mais que o próprio Phone Guy, o cara do telefone, vai nos tranquilizar, falando que, olha, fica tranquilo, tudo que tá acontecendo lá fora são, entre aspas, rumores. Coisas que é pra galera ganhar mídia e tentar ganhar ibope em cima das coisas que já aconteceram. E não tá acontecendo nada, coisa boa da Fazbear Entertainment desde essa época de jogar a merda pra baixo do tapete. Então, basicamente, a ideia da parada do DCI vem nesse áudio que eu acabei de mostrar pra vocês, que é o guarda justamente da manhã escondendo as paradas. E por que que ele faria isso? Justamente porque ele possivelmente é o Purple Guy. Purple Guy é esse que vai aparecer no minigame chamado Save Them. Save Them é justamente que aparece, né, aquela coisa falando, né, soletrando uma palavra pra gente, enquanto nós vamos andando pelo lugar, vendo, né, até alguns corpos
que vão aparecendo em alguns lugares específicos, dando a entender de que rolou sim um assassinato justamente nessa pizzaria. É o mesmo layout do FNAF 2, tem os animatrônicos toys no palco, ou seja, dando indício de que eles estão numa apresentação, eles não estão andando por aí, igual andam de noite, ou de que os animatrônicos já estão no palco para eles serem recolhidos para o fim do dia, e aí justamente neste final de dia que acontece a virada do cara da parte da manhã e para parte do guarda da noite, já que ele vai desde a abertura até o fechamento, é o tempo perfeito para o William Afton, que é o Purple Guy, acabar indo e fazendo suas vítimas. Então aí que acontece o tal do DCI. Pode ser que isso aconteceu uma semana antes, justamente dos eventos que nós estamos vendo no jogo, já que os animatrônicos começaram a ficar perturbados e ficar, sabe, cada vez mais, vamos pôr assim, instáveis, andando, agindo de forma esquisita, porque o William Afton começou a fazer a mesma coisa que ele fez em 85. Então ele acabou matando algumas crianças, não sabemos o nome delas, não sabemos nem o que aconteceu com o paradeiro dos seus corpos, só sabemos que possivelmente eles foram encontrados. Ainda mais porque aparece no mapa o corpo das crianças e também aparece o Purple Guy fazendo, né, ali andando no mapa. E a gente tá controlando quem? O Withered Fred, seguindo a Puppet para que a Puppet mostre que tem um assassino solta e ele tá aí, sabe, agindo e fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. E aí vem justamente o encobrimento perfeito das coisas do William Afton, ele ser o guarda justamente da parte da manhã, porque existe justamente na trilogia inicial a ideia do Dave Miller. Não é bem uma ideia, é mostrando que o William Afton, além de usar nomes falsos, que nem nós vimos justamente, né, o Steve Raglan, lá no filme do FNAF 1, já mostrando que o William Afton não só usa nomes falsos, mas também ele pode se passar por vários outros empregos diferentes, mesmo ele sendo o dono do bagulho todo. Não que a Fazbear Entertainment ainda seja dele nessa época, pode ser que meio que em 85, pode ser tipo um rompimento geral ali da empresa, dos antigos donos para uma nova administração, o que aí justifica o porquê que a pizzaria demorou, sabe, esses anos para tentar reabrir, para tentar fazer alguma coisa diferente. Pode ser que outras pessoas compraram justamente a Fazbear Entertainment do Henry e do William, mas parece que os antigos donos ainda tinham algum certo acesso, principalmente o William Afton. E já que nós sabemos que o Purple Guy é o William Afton, ele deve ter ido para algum lugar, ainda mais porque no próprio sprite tem como se fosse no peito dele, talvez um emblema, como se fosse talvez ali uma moedinha, um negócio ali, sabe, um broche, um negócio meio peculiar, que parece igual um broche de segurança. Então faria todo sentido o cara ser o guarda justamente da parte do dia e também fazer as coisas ruins que continuou fazendo. Tá certo que na época não mostrou que ele estava vestindo uma roupa de Spring Bonnie, mas parece que ele acabou utilizando, que nem nós vamos ver nos próximos áudios. A noite 4 é emblemática para mostrar que existe uma investigação policial já acontecendo no lugar e que talvez eles teriam que fechar as portas. Alô, alô! Olha aí, noite 4. Eu não disse que você dava conta? Beleza, ó, só pra te atualizar. Tem algum tipo de investigação rolando por aí. E talvez tenhamos que fechar as portas por alguns dias, sei lá. Eu quero só deixar claro que isso é por precaução mesmo. Fazbear Entertainment nega qualquer maldade. Às vezes essas coisas acontecem. Mas tudo vai ser resolvido em alguns dias. Só fica de olho nas coisas que eu te mantenho informado, tá? Mas só pra você saber, tenta evitar contato visual com qualquer animatronic essa noite se você puder. Alguém deve ter mexido no reconhecimento facial deles. Eu não tenho certeza. Mas os personagens estão agindo bem estranho, quase agressivos com toda a equipe. Eles interagem com as crianças normalmente, mas quando encontram um adulto, eles ficam olhando. Enfim, aguenta firme que isso vai passar. Boa noite. Que nem o nosso cara do telefone fala, que é por alguns dias justamente para poder fazer todo o protocolo de que não tá rolando nada, mas nós sabemos ainda mais que os animatrônicos ficam cada vez mais agitados, porque a própria Puppet já tá meio que falando, gente, ó, tá acontecendo umas coisas ruins aqui, os animatrônicos estão ficando cada vez mais atacados. E é claro que o cara da parte do turno da manhã, o William Afton,
deve estar mexendo nos animatrônicos para ver se eles estão assombrados ou não. Pois que nem vocês sabem, diferente do MCI de 85, as crianças desapareceram ali, né? A gente não tem o corpo delas, mas em 87 nós temos os corpos ali justamente jogados, né, na parte ali da sala. Não sabemos se é justamente naquele ângulo ou se o William soube esconder muito bem, não sabemos como é que foi, mas tem os corpos das crianças na pizzaria. E isso que acabou causando os Toy Animatronics de ficarem cada vez mais atacados, de ficarem também mais agressivos. E aí os Withers também ficam agressivos porque já tem a alma das crianças lá dentro. E aí a Puppet também tá atacada, tá todo mundo ficando atacado. E por conta disso temos esse maravilhoso áudio que vai contar tudo o que aconteceu em Five Nights at Freddy's 2 agora na noite 5. Alô, alô, oi, bom trabalho, noite 5. Fica bem de olho nas coisas hoje, tá bom? Pelo que eu sei, o estabelecimento tá trancado. Ninguém pode entrar ou sair, sabe? Especialmente quanto a funcionários anteriores. Quando a gente resolver tudo, talvez a gente mude você pro turno de dia, tá? Aquele posto acabou de ficar disponível. Ainda não temos alguém pra substituir o seu turno, mas a gente tá vendo isso. Vamos tentar contatar o dono original do restaurante. Acho que o nome do lugar era Fredbear's Family Dinner ou alguma coisa assim. Mas já tá fechado há anos, eu duvido que a gente possa localizar alguém. Bom, é só passar por mais uma noite, tá? Aguenta aí. Boa noite. Não só é revelado que a Fredbear's Family Diner já tá fechada há uns 4 anos pelo menos, ou pelo menos há vários anos, mostra também que o cara da parte da manhã, ele deu no pé, por conta da investigação policial, por conta que agora o lugar tá todo em lockdown, né, tá todo fechado, ninguém pode entrar ou sair, não tá tendo festa, não tá tendo mais nada, a polícia pode ter encontrado alguma coisa ruim já mesmo, e aí o William Afton deu no pé pra não ser pego. E aí então até fala, você vai passar pro turno da manhã, porque a gente tá ainda vendo quem pode substituir você, mas agora você tem que aguentar firme para as coisas poderem continuar andando. Então, recapitulando, o William Afton mata as crianças no FNAF 2. Ele esconde os corpos dentro da pizzaria. Não sabemos se é no lugar exato que as câmeras pegam, ou foi num ponto cego, ou em algum outro canto, mas é fato que os animatronics ficaram mais agitados por conta disso, provando que sim, as coisas ficam assombradas e essa coisa da vida das crianças ainda dentro dos animatrônicos é real e os toys acabam ficando possuídos ou até mais ainda assombrados que todo lugar já tem com os animatrônicos antigos. Não só com a Charlie, né, dentro da Puppet, mas Jeremy, Suzy, Gabriel, Fritz e Cassidy dentro dos outros animatrônicos mais antigos. E agora mais outras 5 mortes só piorou o negócio mais ainda. E convenientemente, o cara que tava na parte da manhã dá no pé e ele vai, né, fazer as coisas ruins dele depois nos outros anos. E agora temos o desfecho, né, dessa história no último áudio do Phone Guy na noite 6. Oi, que diabos você tá fazendo aí, cara? Ninguém te avisou, não? O lugar encerrou as atividades, pelo menos por um tempo. Alguém usou uma das roupas. A gente tinha uma reserva nos fundos, uma amarela. Alguém usou e agora nenhum deles está agindo certo. Escuta, só termina o seu turno, tá? É mais seguro do que tentar sair no meio da noite. E a gente tem mais um evento agendado pra amanhã, tá? Um aniversário. Você tá no turno do dia. Usa seu uniforme e fica perto dos animatronics, pra garantir que não machuque ninguém, tá bom? Tenta só passar dessa noite por agora, tá? Quando o lugar abrir de novo em algum momento, eu acho que eu pego o turno da noite eu mesmo. Tá bem, boa noite e boa sorte. E que nem vocês viram, o lugar foi completamente fechado, né? Não teve mais, encerrou as atividades, não tem mais o que fazer. Tem ainda mais um aniversário agendado pra eles cumprirem com as agendas, que é uns pais chato que queria festa pra criança lá. Então agora, o cara que nós estávamos jogando vai pro turno da manhã, e é justamente nele que acontece a mordida de 87. E aí o cara do telefone, né, o Ralph, vai falar pra gente o seguinte, parece que rolou mesmo alguma coisa dentro da pizzaria. Algum funcionário antigo utilizou uma das roupas que nós tínhamos reserva na parte de trás, uma amarela, roupa do nosso
querido mano Spring Bonnie. Tudo que tava lá na Fred vs Family Diner, que foi jogado justamente na Freddy Fazbear Pizza de 83. E aí depois eles jogaram tudo pra parte de trás da pizzaria, ali na Parts and Services e outros lugares dentro, né, da nova Freddy Fazbear Pizza de 87. Parece que algum funcionário utilizou aquela roupa e acabou matando as crianças, e as crianças foram encontradas. E aí que acontece que o lugar é totalmente fechado e a Fazbear Entertainment vai ter que explicar o que tá acontecendo. E aí vem aquela coisa das gravações das câmeras de segurança, e aí eles vão começar a investigar o lugar inteiro, e o lugar é fechado. Tá certo que no domingo, que é justamente o último dia de funcionamento mesmo da pizzaria, por mais que já tenha se decretado o fechamento, que acontece a mordida de 87. E aí agora na noite 7 temos um novo guarda, que é o tal do Fritz Smith, que vai ver o que tá acontecendo. Não sabemos se é alguém mandado pela Fazbear Entertainment, não ainda temos a certeza de que seria o Michael atrás do pai dele, né, indo pra ver o que o pai dele tava fazendo, ou se seria, né, mais algum outro curioso, algum outro estagiário que tava no lugar errado na hora errada. A teoria mais aceita, que eu vejo muita gente falar, é de que é o Michael indo atrás do pai. Mas isso só o futuro dirá, e vai saber se no filme de FNAF 2 isso também não seria alterado. E aí vem a pergunta que a galera faz, com certeza, que só vai vir agora pra quem no final do vídeo, né, ficou até o final. E as almas dos Toy Animatronics? O que aconteceu? Pô, se as crianças estavam lá, o que aconteceu? Pô, por que rolou, né? Ainda mais que as almas foram embora, o que aconteceu, Corey? Então, gente, meio que como os corpos das crianças nunca foram colocados dentro dos Toy Animatronics, então possivelmente as almas acabaram sendo dispersas quando os Toy Animatronics foram desmontados. Por mais que esses animatrônicos estão cheios, né, da agonia do lugar, aquela coisa que impregna, que assombra essas coisas, essas obras, vamos por assim, esses animatrônicos, né, que estão ali andando e podendo, né, ir pra tudo que é canto. Então faz perfeitamente sentido e ser plausível de que, conforme os animatrônicos foram desmontados, só ficou aquela massa de agonia, mas a alma da criança não estava dentro deles. Que nem vocês sabem, em Five Nights at Freddy's, vários animatronics, eles podem e eles conseguem andar e até assustar e fazer coisas, mesmo não tendo uma alma ligada 100% dentro deles. É mais por conta das coisas serem assombradas e atacadas que até os bichos vão andando por aí. No caso do FNAF 2, tem a alma, né, dentro dos toys que consegue fazer esses ataques. Mas aí, conforme é aquela coisa, não tem o corpo da criança dentro deles, então conforme os animatrônicos foram desmontados, as almas também foram. E que nem nós vimos na parte do Follow Me, aí já vinculando no FNAF 3, quando o William Afton, ele pega o remanescente das crianças, a alma também meio que se divide e sai, e acaba até assombrando, né, o lugar e ficando ali, sabe, pairando pelas coisas ruins que estão acontecendo. E é isso justamente que foi atormentar o William Afton, que fez com que ele entrasse no traje e, né, acontecesse o que aconteceu, pra ele chegar depois de muitos anos e virar o Springtrap. Então é perfeitamente plausível que quando, né, a parte do corpo se divide, a alma pode ficar perambulando pelo lugar. Ou as almas das crianças ficaram no restaurante da Freddy Fazbear Pizza de 87 e nunca mais saíram de lá. Como nós nunca mais revisitamos aquele lugar, a gente vai para uma outra localização em 93, que é do FNAF 1. Nós vamos para uma outra localização em 2015 e 2023 na Fazbear Frights. E depois no Pizzaria Simulator outra localização. Então nunca mais teve as almas dessas crianças sendo colocadas de novo. Então essa acho que é a melhor explicação que eu poderia colocar pra vocês. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. E são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.